Bom, o circuito que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Aqui um oscilador que vai servir como fonte para o experimento, que foi utilizado no experimento do vídeo anterior. Uma fontezinha, aquela do vídeo anterior, que eu estou alimentando ela com 3 volts. Pode utilizar 2 pilhas pequenas para que ela forneça o mínimo de tensão. O ideal é que seja no máximo aqui uns 1000 volts, um pouquinho mais pode ser. Mas ela está chegando a uns 1500 volts, que já é demais. 800 volts já serviria para mostrar esse experimento. Então com 3 volts aqui fica em torno de 1500 volts no máximo, mas já serve para o experimento. É alta ainda, mas já serve. Aqui 3 diodos, ó. Um N4007 em série, para resistir essa tensão que é elevada, né? Que eles vão resistir aqui no máximo 3000 volts, tá de bom tamanho. Eu botei aqui em série, ó, essa parte que ficou corrente pulsante, né? Não botei capacitor aqui porque ele vai carregar com uma tensão muito elevada e pode dar um choque muito forte, então não tem necessidade de capacitor, só os 3 diodos. Botei em série com o multiteste. Multiteste aquele com ponteiro antigo, que eu vou mostrar agora. E botei como um microamperímetro. Pode-se botar junto com ele, com o multiteste, em paralelo com o multiteste, os 30 LEDs, aquele de luminária, né? Para observar com a luminária. Se não quiser utilizar o multiteste, pode botar duas tiras dessas de luminária em paralelo, se quiser, seria o ideal, no lugar do multiteste. Ou fazer essa ligação em paralelo, ou deixar só o multiteste, como eu vou mostrar agora, só com o multiteste, sem essa luminária, sem essa tira de luminária. Aqui, então fica esse lado aqui positivo, no caso pulsante, né, porque não está retificado, e aqui negativo. Aqui eu vou mostrar depois uma lâmpada incandescente, que eu aproveitei a lâmpadazinha do micro-ondas, que é pequena, né? O pessoal normalmente faz com a lâmpada grande, né? Eu resolvi fazer com uma pequena, né? E umas 12 voltas de fio em torno do bulbo da lâmpadazinha, né? Vai funcionar como placa de uma válvula. Um experimento para demonstrar o funcionamento de um diodo termiônico primitivo, né? Improvisado, caseiro. Que eu botei um suporte de madeira, né? Para apoiar o soquete com a lâmpada. E aqui uma ligação que vai servir como negativo, como terra. E essa lâmpada é para 127 volts, então eu ligo ela na rede 127 volts, tá? Quando eu acender a lâmpada, o multiteste vai ficar aqui em série, ele vai indicar a passagem de corrente, o positivo estando ligado aqui na placa, como se fosse uma válvula de diodo. Então ele vai indicar a corrente passando. Lentamente ela vai esquentando e ele vai mostrando. Se eu inverter, a corrente vai ficar mínima no multiteste. Então quase que não passa corrente, são poucos microamperes. Passa bem pouquinha corrente, uma correntezinha de fuga só. No lugar desse multiteste de ponteiro aqui, você poderia utilizar um digital, mas não é interessante porque uma tensão mais elevada pode queimar o digital. Esses multitestes digitais comuns queimam muito fácil. Então eu procurei utilizar o de ponteiro e vai ficar interessante a visualização. Então eu vou ligar primeiro em sentido normal, a placa no positivo, o rolamento de fio que está funcionando como placa no positivo e a outra parte aqui no negativo. Depois eu inverto a ligação aqui e vou demonstrar que a corrente cai bastante, tá? Esse circuito que eu estou utilizando ali como fonte, eu vou mostrar o esquemático dele. No vídeo anterior eu mostrei com o circuito meio errado, né? Meio precário, mas é esse aqui. Agora eu estou utilizando uma alimentação de 3 volts. Eu estou utilizando uma bateria de celular, né? Que ela não está com toda a carga e dá no máximo uns 3 volts aqui. O diodo de proteção, que é necessário, senão vai queimar o transistor, né? E o circuitinho. Eu estou utilizando um transformadorzinho bobinado à mão, mas pode utilizar aquele transformador de fonte normal, 6 mais 6 volts, sem problemas, né? Então esse circuito aqui, ó, é o correto, tá?
Agora eu vou mostrar. Aqui a lâmpada. Enrolei aqui em torno do bulbo dela umas 12 voltas de fio de cobre, desencapado, né? Vai funcionar como placa. Aqui a alimentação dele. Aqui está ligado no que vai funcionar como negativo. E aqui os 3 diodos, ó, ligado na parte positiva do multiteste. Ó, passa por aqui, insere com o multiteste. Ó, sai o outro lado. Aqui. E vai direto para a placa. Que vai funcionar como placa. Então, a fonte aqui alimentada com uma bateriazinha de celular. Pode ser 2 pilhas pequenas. Comum, né? Mas eu preferi utilizar uma bateriazinha de celular. Então aqui vai gerar em torno de 1.500 volts, um pouco menos. Como a bateria não está com plena carga, fica em torno de 1.000 e poucos volts. Eu vou ligar lá na tomada e vai acender a lâmpada aqui. Ela vai estar fria ainda, então só observar que o ponteiro vai subindo lentamente conforme a lâmpada vai esquentando. Eu vou ligar ela agora. Ligada a lâmpada. Agora eu vou acionar o circuito. E o ponteiro já começa a subir. Lentamente. Conforme a lâmpada vai esquentando. Quando ela atingir a temperatura máxima, o ponteiro vai ficar aqui em final de escala. Quer dizer que passa ali uns 100 microamperes no mínimo. Normalmente com essa tensão aqui, mais de 1.000 volts, passa de 100 microamperes. Pode chegar até 200 microamperes ou mais. Ó, agora eu vou desligar o circuito. E ele volta. Desliguei a fonte, o ponteiro volta. Agora, nesse novo experimento, em vez de eu desligar a fonte, eu vou desligar a lâmpada. E vai acontecer a mesma coisa. Para de liberar os elétrons por dentro, como o funcionamento de uma válvula termiônica, né? Então, interrompe a circulação da corrente elétrica. Vou ligar de novo e agora eu vou desligar, desligando a lâmpada aqui, sem desligar a fonte do circuito. Ponteiro lá no final. Desliguei a lâmpada, o ponteiro desceu. Quase que estragou o microamperímetro, porque a corrente aqui está bem elevada, ainda está elevada demais. Mas ó, o circuito ainda está ligado. Agora que eu vou desligar o circuito. Liguei o circuito. Quer dizer, é um diodo termiônico feito em casa. Agora eu vou inverter a polaridade e mostrar que a corrente aqui vai ser mínima que vai passar aqui. Vou acender a lâmpada primeiro. O circuito está desligado. Eu vou acender a lâmpada. Lâmpada acesa. Ó, não passa corrente porque o circuito está desligado. Eu vou inverter a polaridade lá. Vou ligar a placa no negativo e a parte negativa dele no positivo. Como um diodo termiônico, uma válvula diodo termiônica, a corrente vai ser mínima. Em sentido inverso, a corrente é mínima. Aqui, vou mostrar aqui, placa ligada aqui. Ligando. Vou ligar ela aqui. Ó,
Agora a placa está ligada na parte negativa e a ponta aqui do multiteste no mesmo lugar. A outra ponta aqui no negativo, seria o aterramento. Postei ela ali. Então, mesmo ligando o circuito agora, a corrente que vai passar aqui é só de fuga, mínima. Vou ligar o circuito aqui. Ó. Uma correntezinha de fuga. Ela vai aumentando um pouco conforme a lâmpada vai esquentando, mas é uma corrente mínima. Aqui, em sentido direto, ele ultrapassa os 100 microamperes. Eu andei conferindo, passa de 200 microamperes. Em sentido inverso, a corrente fica muito baixa. Se a fuga ficar muito grande, chega aqui no máximo a uns 20 microamperes e estabiliza. Quer dizer, funciona como um diodo termiônico demonstrativo. É uma experiência fácil de fazer. Se utilizar papel alumínio aqui para cobrir a lâmpada, fazer o contato aqui, a área é bem maior, então a corrente que vai passar aqui é muito mais elevada. Então aí tem que ou diminuir a tensão da fonte, né? Ou ajustar o multiteste para medir a corrente em miliamperes, não mais em microamperes, né? Que aí a área fica muito grande, a corrente aumenta bastante. E a corrente em sentido inverso fica sempre pequena. Funciona como um diodo alternativo muito interessante. Eu pretendo fazer algumas outras experiências com ele para ver se ele serve para alguma função, né? Além de somente demonstrativo, né? Algum teste, algum experimento emergencial, né? Que ele possa funcionar. Eu vou ver se eu faço algum outro experimento e aí eu mostro. Eu ia mostrar vários vídeos, não só. Eu tenho várias outras curiosidades relacionadas a isso. Mas o vídeo ficaria muito longo, né? Então eu preferi fazer um por um. Esse é um dos primeiros, depois eu faço outro. É melhor fazer em vários vídeos do que complicar fazendo várias coisas em um único vídeo. Ó, então tá aí, ó. Multiteste, né? E o diodo termiônico feito com uma lâmpadazinha de micro-ondas. Vou desligar ela ali para esfriar. Ligar a fonte aqui. E ó, mais ou menos umas 12 voltas, 10, 12 voltas de fio de cobre em volta do bulbo para funcionar como placa. E uma fonte de alta tensão, porque ele não funciona com menos de 500 volts, não fica um funcionamento que possa ser visível no microamperímetro, né? Então o ideal é que fique em torno de 1000 volts, o que é facílimo de se conseguir com qualquer fonte. Com transformador comum, né? Com osciladorzinho transistorizado, né? E aqui, ó, a bateria de celular, 3 volts apenas. Então 1000 volts é muito fácil de se conseguir, mesmo porque a corrente também é baixíssima. E ó, e lembrando sempre, no mínimo 3 diodos em série, 4007, porque senão eles vão queimar. Se a tensão ficar aqui em 2, 3 mil volts, já corre o risco de queimar. Eles vão aguentar no máximo 3 mil volts aqui em série. Então tem que ficar bem abaixo a tensão, né? No máximo 1000 volts, 1500. Aqui pode chegar a 1500 ou 2000 volts com a bateria. Com pouca carga ele chega a uns 1000 volts, 1500 volts, né? Então o segredo todo é manter a fonte em torno de 1000 volts. E aí com o microamperímetro se pode mostrar o efeito aqui do diodo. Invertendo a polaridade, a corrente vai ser mínima, né? Em sentido normal, positivo na placa, né? E o negativo num desses dois fios aqui, ó, que vão ligados na rede, né? Funciona como negativo. O filamento dele está funcionando como catodo, né? Que é o que vai ligado ao negativo. E aqui essa bobina de fio funcionando como placa da válvula, como anodo, né? A placa da válvula. Externo ao bulbo de vidro. Mesmo assim funciona. Pareceria que ia funcionar como um capacitor, né? Porque o vidro é isolante, mas está passando corrente pelo vidro superaquecido. Você pode demonstrar o funcionamento. Então,
Era isso aí que eu queria mostrar no vídeo. Agora no próximo vídeo eu vou mostrar mais detalhes a respeito desse assunto. E uma outra coisa, transistor que eu estou consertando. Eu estou consertando transistores, eu separei uns transistores daqueles todos falsificados e outros queimados que não eram falsificados. E eu já consertei um e testei e funcionou bem. Então eu vou mostrar isso no próximo vídeo também. Aqui eu quis mostrar isso porque eu estou fazendo experimentos com termiônica, né, com fogo. E aqui para mostrar como a válvula funciona. No lugar do fogo, o filamento aquecido, né? Eu resolvi fazer essa válvulazinha improvisada. Na internet está cheio de vídeos, mas eles utilizam uma lâmpada comum grande. Como eu não vi nenhuma com uma lâmpada pequena, né, eu resolvi fazer com a lâmpada do micro-ondas que eu retirei da sucata. Funciona bem também. Então é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal.